Daniela Cruz chegou com nada além de um mapa desbotado e desgosto. Mason Reed ofereceu um teto. Nem o amor esperava crescer do solo sob seus pés. Ela escolherá um futuro enraizado na esperança ou retornará ao seu passado? Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da tarde bateu em Daniela Cruz enquanto caminhava pela estrada empoeirada. Sua mochila parecia mais pesada a cada passo. Aos 26, ela nunca pensou que estaria aqui sem emprego e sozinha. O mapa na mão dela estava gasto e desbotado, mas mostrou uma última esperança. A fazenda Fox River. 3 meses atrás, Daniela teve tudo. Um bom trabalho na empresa de marketing da cidade, um círculo de amigos com quem ela achava contar e um namorado que havia prometido a ela o mundo. Então tudo desmoronou. Estamos reduzindo o tamanho, disseram o chefe dela, nem mesmo olhando para ela enquanto ele entregava a ela os documentos de rescisão. Seus amigos desapareceram um por um. Eles estavam muito ocupados com suas próprias vidas para ajudar, lá, através do trecho difícil. E depois havia Richard. Eu não posso mais fazer isso, Dani, ele disse, arrumando as malas enquanto ela ficou em choque. Não é para isso que eu me inscrevi. Agora, com suas economias e nenhum outro lugar para virar, Daniela estava seguindo um boato que tinha ouvido na rodoviária menos que a fazenda. Fox River às vezes fazia trabalhadores sazonais e lhes dava um lugar para ficar. Ela não precisava de muito. Apenas um teto sobre a cabeça por um tempo. Apenas uma chance de recuperar o fôlego dela. A casa da fazenda apareceu à distância, em pé forte e alta em uma colina suave. Campos de milho e trigo balançaram na brisa em torno dele. Pressure. Pacífico. Parecia seguro. O coração de Daniela bateu quando ela se aproximou da porta da frente. E se eles a afastaram? E se não houvesse trabalho? E se ela tivesse que passar outra noite dormindo em um banco de ônibus? Ela respirou fundo e bateu. A porta se abriu e Daniela se viu olhando para um homem alto e de ombros largos. Ele tinha olhos castanhos profundos e pele abrangente. Sua camiseta branca lisa e jeans gastos mostraram evidências do trabalho duro de um dia. Posso ajudar? Ele perguntou, sua voz profunda e calma. Daniela engoliu em seco. Eu ouvi que você pode precisar de trabalhadores sazonais. Tô procurando um emprego e um lugar para ficar. Só por um tempo. O homem estudou seu rosto por um momento. Ela estava acostumada a esse olhar menos aquele que a julgou vale em segundos. Mas algo estava diferente no olhar desse homem. Não houve julgamento, apenas curiosidade e outra coisa. Algo gentil. Eu sou Mason Reed, disse ele estendendo a mão. Eu possuo a Fox River Farm. Daniela Cruz, respondeu ela, sua voz mal acima de um sussurro. Tô apenas procurando um telhado esta noite. Mason não hesitou. Ele abriu a porta, mais largo, e respondeu. Você encontrou um lar e um coração? Daniela piscou de surpresa. Ela não esperava uma aceitação tão imediata. Ela se preparou para perguntas, por suspeita, talvez até por rejeição. Mas não para essa simples bondade. Entre, Mason disse quando não se mexeu. Parece que você pode usar uma refeição e um pouco de descanso. O interior da fazenda era quente e convidativo. Os móveis eram antigos, mas bem guardados, e as fotos de família alinhavam as paredes. Cheirava a pão fresco e café. Sente-se, disse Mason, gesticulando para a mesa da cozinha. Eu estava prestes a jantar. Há muito para dois, Daniela sente. Se, ainda segurando sua mochila, ela observou Mason se mover pela cozinha, puxando uma caçarola do forno e colocando placas na mesa. Não quero impor, disse ela suavemente. Mason olhou para ela e sorriu. Você não está impondo. Eu poderia usar a empresa. Enquanto comiam, Mason não a pressionou para obter detalhes sobre sua situação. Em vez disso, ele contou a ela sobre a fazenda menos como estava em sua família por 3 gerações, como ele havia assumido o controle depois que seus pais faleceram há 5 anos, e como ele conseguiu isso por conta própria com a ajuda ocasional dos vizinhos. É muito trabalho para uma pessoa. Daniela observa. Mason assentiu. É por isso que estou feliz que você tenha aparecido. Sempre há trabalho a ser feito por aqui. Depois do jantar, Mason a mostrou no quarto de hóspedes no andar de cima. Era simples, mas limpo, com uma cama de aparência confortável e uma janela com vista para os campos. O banheiro está no corredor, disse Mason. Existem toalhas limpas no armário. Fique em casa. Obrigado, disse Daniela, ainda não acreditando. Bem, sua sorte, eu posso começar a trabalhar amanhã. Posso ajudar com qualquer coisa. Mason sorriu. Vamos descobrir isso de manhã. Descanse um pouco, Daniela. Naquela noite, Daniela estava deitada na cama olhando para o teto. A sala estava silenciosa, exceto pelos sons suaves do campo crickets cantando, a piada occasional do uma coruja, o farfalhar de folhas na brisa. Não era nada como o apartamento barulhento da cidade que ela havia compartilhado com Richard.
Pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. Ela não tinha certeza do porquê. Talvez fosse as paredes sólidas da fazenda, ou as milhas de país aberto entre ela e sua antiga vida. Ou talvez tenha sido a bondade inesperada de um estranho que havia aberto sua porta para ela sem dúvida. O que quer que fosse. Daniela sabia uma coisa com certeza: ela trabalharia duro para ganhar manutenção. Ela não deixou Mason Reed lamentar sua decisão de levá-la. A manhã veio com o corvo de um galo e o brilho quente do nascer do sol pela janela. Daniela levantou-se, lavou o rosto e desceu as escadas. Ela encontrou Mason na cozinha, preparando o café da manhã. Manhã, ele disse com um sorriso. Durma bem, melhor do que em semanas, admitiu Daniela. Posso ajudar com o café da manhã? Mason apontou para um pedaço de pão no balcão. Você pode cortar isso se quiser. Eles tomaram café da manhã juntos e Mason explicou a rotina diária da fazenda. Havia animais para alimentar, campos para cuidar e inúmeras tarefas de manutenção. Daniela ouviu com cuidado, ansiosa por ser útil. Eu estava pensando que você poderia começar no jardim, disse Mason. Precisa de ervas daninhas e há vegetais prontos para serem colhidos. Eu posso fazer isso, disse Daniela rapidamente. Ela nunca havia jardinado antes, mas quão difícil poderia ser. Depois do café da manhã, Mason a mostrou no jardim atrás da casa. Era maior do que ela esperava, com fileiras de tomate, pimentão, feijão e outros vegetais que ela não conseguia identificar imediatamente. As ferramentas estão no galpão, disse Mason, apontando para uma pequena estrutura na beira do jardim. Faça pausas quando precisar, não exagere. Com isso, ele foi para cuidar dos animais, deixando Daniela sozinha com o jardim. Ela encontrou luvas e uma espátula no galpão e começou a trabalhar puxando ervas daninhas. O sol estava quente, e o trabalho era mais difícil do que ela esperava. Mas havia algo gratificante nisso. Cada erva que ela puxou parecia uma pequena vitória. Ao meio-dia, suas costas doíam e suas mãos, apesar das luvas, estavam doloridas. Mas metade do jardim estava livre de ervas daninhas, e ela havia enchido uma cesta com tomates e pimentões maduros. Mason a encontrou lá, sentada à sombra de uma macieira, fazendo uma pausa. Você esteve ocupado, disse ele, parecendo impressionado com o progresso dela. Daniela sorriu, satisfeita com sua aprovação. Eu queria ganhar minha força. Você mais do que almoço, disse Mason. Entre. Eu fiz sanduíches. Nos dias seguintes, Daniela caiu no ritmo da vida agrícola. Ela o jardim, ajudou a alimentar as galinhas e as 2 vacas. Mason. E até aprendeu a coletar ovos sem ficar bicando. À noite, ela ajudou a preparar o jantar, e eles comeram juntos na mesa da cozinha. Mason era fácil de estar por perto. Ele não falou muito, mas quando o fez, tinha coisas interessantes a dizer. Ele tinha conhecimento sobre agricultura, claro, mas também sobre livros, música e o mundo além da fazenda Fox River. Você sempre queria ser um fazendeiro? Daniela perguntou uma noite enquanto lavavam a louça juntos. Mason entregou-lhe um prato para secar. Não. Fui à faculdade para negócios. Trabalhei na cidade por um tempo. O que fez você voltar? Meu pai ficou doente, disse Mason simplesmente. Mamãe não conseguiu andar-lhe a fazenda sozinha. Então, cheguei em casa para ajudar. Depois que Els passaram, eu apenas fiquei. Tá em casa. Daniela sentiu. Entendimento. Lá. Isso era algo que ela não sentia há muito tempo. Uma semana se transformou em 2. E Daniela se viu se estabelecendo na vida na fazenda Fox River. Suas roupas da cidade deram lugar a jeans e camisetas mais adequados para o trabalho agrícola. Sua pele bronzeou o sol e suas mãos cresceram caliste do trabalho. Uma noite, depois de um longo dia ajudando as cercas a reparar pedreiro, Daniela ficou na varanda assistindo uma tempestade rolar. O céu ficou escuro e, à distância, o raio piscou. O ar parecia pesado com a promessa de chuva. Mason se juntou a ela carregando 2 canecas de café. Ele entregou uma a ela e ficou ao lado dela observando a tempestade se aproximar. Obrigado, disse Daniela tomando um gole. O café era forte e doce, exatamente como ela gostou. Foi uma das muitas coisas que Mason havia notado sobre ela, sem que ela tenha que dizer. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, vendo os raios se aproximarem. Finalmente Daniela falou. Eu vim procurando o abrigo do clima, disse ela em silêncio. Eu não esperava me sentir segura na presença de alguém. Mason se virou para ela, seus olhos sérios. Porque isso não é apenas um teto. É um lugar destinado a você. O coração de Daniela pulou uma batida. Ninguém jamais havia dito algo assim para ela antes. Não os suspeitos que estavam muito ocupados com suas próprias vidas para notá-la. Não seus amigos que haviam desaparecido com o primeiro sinal de problema. E certamente não Richard, que a fez sentir como se tivesse sempre um erro de ficar deixado. Mas olhando nos olhos de Mason, ela acreditava nele.
Isso parecia certo. Parecia onde ela deveria estar. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grandes e pesadas. Thunder rolou no alto. Devemos entrar, disse Mason, mas nenhum deles se mudou. Daniela olhou para ele, a chuva começando a amortecer os cabelos. Mason, o que quer que ela estivesse prestes a dizer, foi cortado por um trovão tão alto que a fez pular. Mason riu e colocou o braço em volta dos ombros, guiando menos a lá dentro. Quando a chuva começou a derramar sinceramente no interior, eles secaram com toalhas de cozinha, rindo da sua quase guincho. Daniela não conseguiu se lembrar da última vez que riu assim, frequentemente, sem se preocupar enquanto a tempestade se espalhava do lado de fora. Eles se sentaram na sala de estar. Mason construiu um incêndio na lareira e eles conversaram. Daniela se viu dizendo a ele coisas que não havia contado a ninguém menos sobre o emprego que havia perdido, os amigos que abandonaram, e Richard, que havia prometido para sempre e deixado no primeiro sinal de problema. Ninguém jamais deu sem querer algo de volta, disse ela amargamente. Mason olhou para ela cuidadosamente. Isso não é verdade, disse ele. Nem todo mundo é assim. Eles não são, Daniela desafiou. Na minha experiência, as pessoas permanecem apenas desde que você seja útil para elas. É isso que você acha que estou fazendo? Mason perguntou. Calmamente. Manter você por perto porque você é útil? Daniela desviou o olhar. Ela não pretendia sugerir isso, mas o medo estava lá, que isso também terminaria quando ela cumprisse seu propósito. Eu não sei, ela admitiu. Acho que estou esperando o outro sapato cair. Mason estendeu a mão e gentilmente virou o rosto. Para ele, não há outro sapato, Daniela. De nada aqui pelo tempo que quiser ficar. Seus olhos estavam calorosos e sinceros, e Daniela sentiu algo dentro dela começar a amolecer. Talvez, apenas talvez, isso fosse diferente. Talvez isso fosse real. Mas o medo ainda permaneceu. Ela se machucou muitas vezes para confiar facilmente. E Mason, menos pedreiro, constante e confiável, sentiu bom demais para ser verdade. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava se enfurecendo lá fora, Daniela estava deitada na cama ouvindo a chuva contra a janela. Ela pensou em Mason e na maneira como ele olhou para ela, menos como se ela importasse, como se ela vale a pena, como se ela pertencia. Ela queria acreditar, mas uma parte dela tinha medo de esperar, com medo de que se ela se deixasse se importar demais, se ela deixasse o Ase acreditar que isso poderia estar em casa, tudo seria retirado, assim como todo o resto havia sido. Mas enquanto ela dormia, outro pensamento veio até ela, menos que talvez, apenas talvez, a fazenda Fox River fosse onde seu coração a estava levando o tempo todo. Os dias se transformaram em semanas na fazenda Fox River. Julho desapareceu em agosto e o calor do verão se estabeleceu sobre o campo como um cobertor quente. Daniela se viu caindo em uma rotina confortável. As manhãs eram para cuidados com animais e trabalho no jardim. As tardes eram para qualquer projeto que Mason precisasse de ajuda com cercas, limpando o celeiro ou organizando o galpão da ferramenta. As noites estavam para cozinhar, conversar e assistir o pôr do sol da varanda da frente. Era uma vida simples, mas Daniela se viu mais feliz do que em anos. O trabalho físico a deixou cansada, mas satisfeita. O ar fresco limpou a cabeça. E a presença constante de Mason era um conforto que ela não sabia que precisava certa manhã. Quando Daniela colecionou ovos do galinheiro, ela se viu cantarolando uma música que sua avó costumava cantar. Ela não conseguia se lembrar da última vez que se sentiu leve o suficiente para cantarolar. Você tem uma boa voz, disse Mason da porta do galinheiro. Daniela pulou, quase deixando cair a cesta de ovos. Eu não ouvi você aparecer. Mason sorriu. Desculpe. Não quis assustá-lo. Ele assentiu na cesta. Bom transporte hoje. As galinhas estão se aquecendo para mim, disse Daniela com um sorriso. Até a velha Henrietta me deixou levar seus ovos sem barulho. Mason riu. Ela deve gostar de você. Ela geralmente me bica até a morte. Eles voltaram para casa juntos, o sol da manhã aquecendo as costas. Daniela se viu roubando olhares para Mason. Seu perfil era forte, suave, expresso. Pacific. Ele parecia tão em casa aqui, tão confortável em sua própria pele. Era algo que ela sempre inventou nos outros, mas nunca havia encontrado para si mesma. Eu estava pensando em ir à cidade hoje, disse Mason ao chegar à varanda. Precisa pegar alguns suprimentos. Quer vir? Daniela hesitou. Ela não deixou a fazenda desde que chegou. O pensamento de entrar na cidade, de estar perto de outras pessoas, a deixou nervosa, mas ela não podia se esconder para sempre. Claro, ela disse finalmente. Eu poderia usar algumas coisas sozinho. Uma hora depois, eles estavam na antiga caminhonete de Mason, dirigindo pela estrada rural em direção à pequena cidade de Riverdale. Daniela observou a paisagem rolar menos campos de milho e trigo. Velhas fazendas, o aglomerado ocasional de vacas pastando em um pasto. É lindo aqui, disse ela.
Mei-san assentiu. O melhor lugar do mundo, se você me perguntar. City tem suas atrações, mas nada supera isso. A cidade de Riverdale era pequena, mas charmosa, com uma rua principal alinhada com lojas, um restaurante e uma agência postal. As pessoas acenavam para Mei-san enquanto passavam, e ele acenou de volta. Todo mundo conhece todo mundo aqui, hein? Daniela perguntou. Praticamente, respondeu Mei-san. É assim que me lembro. Eles estacionaram em frente à loja geral, um grande prédio antiquado com uma placa de madeira acima da porta. No interior cheirava a café, especiarias e couro. Uma mulher mais velha atrás do balcão olhou para cima quando eles entraram. Mei-san Reed, já é hora de você mostrar seu rosto na cidade. Ela chamou com um sorriso. Eu estava começando a pensar que você se transformou em um eremita. Mei-san riu. Estive ocupado com a fazenda, Sra. Louis. Você sabe como é. Os olhos da senhora Louis se mudaram para Daniela, curiosidade evidente em sua expressão. E quem é isso? Esta é Daniela Cruz, disse Mei-san. Ela está me ajudando na fazenda. Daniela, é um prazer conhecer, Lu, disse a senhora. Louis, estendendo a mão. Não temos muitos rostos novos por aqui. Prazer em conhecê-lo também, respondeu Daniela, sacudindo a mão da mulher. Quando Mei-san reuniu os suprimentos de que precisava, Daniela passou pela loja, olhando para os vários itens em exibição. Era diferente de qualquer loja em que ela estivesse na cidade, uma mistura de mantimentos, hardware, roupas e utensílios domésticos, tudo sob o mesmo teto. Primeira vez em uma loja country? A senhora Louis perguntou, chegando ao lado dela. Daniela assentiu. É tão óbvio, a Seth. Louis sorriu gentilmente. Garota da cidade, não é? Não se preocupe. Você se acostuma de nossos caminhos. E você tem um bom guia em Mei-san. Ele é um dos melhores homens deste condado. Ele tem sido muito gentil comigo, disse Daniela suavemente. Os olhos da senhora Louis brilharam. Ele tem um bom coração que está sozinho por muito tempo se você... Antes que Daniela pudesse responder, Mei-san ligou para ela para ajudar Lu a escolher alguns vegetais para o jantar. Quando haviam reunido tudo o que precisavam e conferiram, a mente de Daniela estava girando com as implicações das palavras da senhora Louis. Ela estava sugerindo algo sobre ela e Mei-san? Enquanto carregavam os suprimentos no caminhão, Daniela notou algumas pessoas assistindo, sussurrando umas às outras. Ela sentiu que suas bochechas se aquecem. Fofocas de cidade pequena, disse Mei-san, percebendo seu desconforto. Não dê nenhuma mente. O que eles estão dizendo? Daniela perguntou. Mei-san deu de ombros, provavelmente se perguntando quem você é e o que está fazendo na minha fazenda. Como a senhora Louis disse. Não temos muitos rostos novos por aqui. Eles voltaram ao caminhão, mas em vez de voltar direto para a fazenda, Mei-san dirigiu para o restaurante local. Pensei que poderíamos almoçar aqui, disse ele. Eles fazem os melhores hambúrgueres do condado. A lanchonete era pequena, mas aconchegante, com cabines de vinil vermelho e uma jukebox no canto. Algumas cabeças viradas quando entraram, mas... Mei-san parecia imperturbável pela atenção. Ele levou Daniela a um estande pela janela e eles se sentaram. Uma garçonete se aproximou, seu rosto se iluminando ao ver Mei-san. Bem, veja o que o gato arrastou. Não o vi há anos, Mei-san. Ei, Linda. Mei-san respondeu com um sorriso. Estou ocupado. Os olhos de Linda se mudaram para Daniela, e seu sorriso vacilou um pouco. E quem é seu amigo? Esta é Daniela Cruz, disse Mei-san. Daniela, esta é Linda Thompson. Fomos juntos para o ensino médio. Prazer em conhecê-lo, disse Daniela, sentindo uma tensão estranha no ar. O sorriso de Linda não alcançou seus olhos. Da mesma forma, o que o leva à nossa pequena cidade? Antes que Daniela pudesse responder, Mei-san falou. Daniela está me ajudando com a fazenda. Ela tem um talento real para jardinagem. A expressão de Linda suavizou um pouco. É assim, bem, poderíamos usar alguns produtos frescos no restaurante. Talvez você possa nos fornecer, Mei-san? Pode ser organizado, respondeu Mei-san. Agora, que tal aqueles seus famosos hambúrgueres? Enquanto Linda pegava suas ordens e se afastou, Daniela se inclinou sobre a mesa. Eu acho que ela gosta de você. Ela sussurrou Maison Porecha Sepresso. Linda, não. Somos apenas velhos amigos. Daniela levantou uma sobrancelha. Não é assim que ela vê, eu acho. Mei-san balançou a cabeça, um fraco blush colorindo suas bochechas. Você está imaginando coisas, mas enquanto eles almoçavam, Daniela notou com que frequência Linda veio à sua mesa. Como tocou o braço de Mei-san quando riu de algo que ele disse. Como seus olhos o seguiam. Ficou claro que Linda Thompson tinha sentimentos por Mei-san Reed. E por algum motivo, isso incomodou Daniela mais do que deveria. Depois do almoço, eles voltaram para a fazenda em silêncio confortável. Daniela assistiu o campo passar pensando no dia, sobre a pequena cidade onde todos conheciam todos, sobre o sorriso conhecedor da senhora Louis e os olhares territoriais de Linda, sobre Mei-san
que parecia alheio a tudo isso. Pene por seus pensamentos, disse Mei-san, quebrando o silêncio. Daniela virou-se para olhar para ele. Só de pensar em como isso é diferente da cidade. Todo mundo conhece seu negócio aqui. Mei-san assentiu. Essa é a desvantagem da vida de cidade pequena. Mas a vantagem é que as pessoas cuidam um do outro. Quando meus pais ficaram doentes, a cidade inteira se uniu ao nosso redor. As pessoas trouxeram comida, ajudaram a fazenda. Sentou-se com eles para que eu pudesse descansar um pouco. Você não entendeu isso na cidade. Não, Daniela concordou em silêncio. Você não. Quando voltaram para a fazenda, descarregaram os suprimentos e guardaram tudo. Então Mei-san saiu para verificar os animais. E Daniela foi ao jardim para colher alguns vegetais para o jantar, enquanto trabalhava. Ela pensou no que Mei-san havia dito sobre a cidade se unindo pela família dele, durante o tempo de necessidade. Foi tão diferente de sua própria experiência. Quando ela perdeu o emprego e estava lutando, seus chamados amigos se espalharam. Richard havia saído. Ela foi deixada sozinha para pegar as peças. Mas aqui, nesta pequena cidade no meio do nada, as pessoas se cuidavam. Eles apareceram, os ajudarão. Era um conceito estrangeiro para Daniela, que cresceu acreditando que você só podia confiar em si mesmo. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, Daniela se viu estudando o perfil de Mei-san novamente. Ele era bonito de uma maneira robusta e honesta. Não havia pretensão nele. Nenhuma agenda oculta. O que você viu foi o que você conseguiu com Mei-san Reed. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Mei-san virou-se para olhar para ela. Claro. Por que você me deixou ficar? Naquele primeiro dia, quando eu apareci à sua porta, Boca Naomi conhecia. Eu poderia ter sido alguém. Por que você me levou? Mei-san ficou quieta por um momento, considerando sua pergunta. Eu não sei, ele disse finalmente. Algo aos seus olhos, eu acho. Você parecia que precisava de um lugar seguro, e eu tinha um para oferecer. Assim, nenhuma pergunta feita. Às vezes a vida não precisa ser complicada, Daniela disse. Mason, suavemente. Às vezes é tão simples quanto ver alguém necessário e poder ajudar. Daniela desviou o olhar, a garganta apertada de emoção. Não estou acostumado a esse tipo de bondade. Talvez seja a hora de você se acostumar, respondeu Mei-san, sua voz gentil. Eles se sentaram em silêncio enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Daniela sentiu uma paz que nunca tinha conhecido. Antes, um sentimento de pertencimento que era tão aterrorizante quanto maravilhoso. Porque e se não durasse? E se isso também fosse temporário? E se um dia Mason acordasse e decidisse que não a quis mais por aí? O pensamento fez sua dor no peito. Ela ficou muito confortável aqui apegada a esta vida, para este homem. E isso era perigoso. Na experiência de Daniela, as coisas que você amou foram as coisas que mais machucaram você quando foram levadas. Naquela noite, Daniela teve problemas para dormir. Ela jogou e se virou, sua mente correndo com pensamentos do dia. Do sorriso conhecedor da senhora Lewis, dos olhares territoriais de Linda, da gentileza tranquila de Mei-san. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Os campos prateados na luz pálida, o celeiro uma sombra escura, contra o céu cheio de estrelas. Foi lindo, foi pacífico, parecia em casa. E esse foi o problema. Fox River Farm estava começando a se sentir em casa. E Mason estava começando a se sentir como algo mais do que apenas um estranho que a havia levado. Na manhã seguinte, Daniela acordou cedo, determinada a manter seus sentimentos sob controle. Ela não podia se dar ao luxo de se apegar demais. Para querer muito, ela teve que lembrar que isso era temporário. Eventualmente, ela seguiria em frente. Ela tinha que foda. Mas quando ela desceu as escadas e encontrou Pedreiro na cozinha, fazendo café com a luz do sol da manhã escorrendo pela janela, sua determinação enfraquecida, ele olhou para cima e sorriu para ela. E Daniela sentiu seu coração pular uma batida. Manhã, disse ele. Durma bem? Na verdade não, Daniela admitiu, sentando-se à mesa. Mason franziu a testa, preocupado. Tudo bem. Não, Daniela queria dizer. Nada est bem. Estou me apaixonando por você e estou aterrorizada. Em vez disso, ela sentiu. Só de pensar demais. Mau hábito meu. Mason derramou 2 xícaras de café e as trouxe para a mesa, sentadas à frente dela. Quer falar sobre isso? Daniela passou as mãos em volta da caneca quente, evitando os olhos. Na verdade, Mason não empurrou. Ele nunca fez. Foi uma das coisas que Daniela mais apreciou nele. Ele deu espaço a ela quando ela precisava. Sem fazer, lá senti como se ele estivesse se afastando. Eles tomaram seu café em silêncio, companheirismo, e Daniela sentiu um pouco de sua ansiedade. Isso foi bom. Isso foi simples. Ela poderia lidar com isso.
Mas então Mason alcançou a mesa e colocou a mão sobre a dela. E o toque simples enviou calor se espalhando por todo o corpo. O que quer que esteja incomodando você, ele disse suavemente. Apenas saiba que você não está mais sozinho. Daniela, você me tem. Daniela olhou para cima, encontrando seus olhos. A sinceridade que ela viu lá fez a respiração pegar. Ninguém jamais olhou para ela como Mei-san, menos como se ela fosse preciosa. Como se importasse. Mei-san, ela começou, sem ter certeza do que ia dizer. Mas naquele momento, o telefone tocou, quebrando o feitiço entre eles. Mei-san apertou sua mão uma vez antes de se levantar para responder. Daniela o observou, seu coração batendo. Ela estava com problemas profundos. Porque, apesar de toda a sua determinação, apesar de todos os seus medos, ela estava se apaixonando por Mason Reed. E ela não tinha ideia do que fazer sobre isso. O rosto de Mason se tornou sério ao ouvir o interlocutor. Quão ruim é? Ele perguntou, sua voz apertada com preocupação. Ok, sim, eu estarei ali. Ele pendurou o telefone e virou-se para Daniela, preocupado com suas feições. O que está errado? Daniela perguntou, colocando sua xícara de café. Isso foi Joe Miller da próxima fazenda, explicou Mason, já se movendo em direção à porta. Uma de suas vacas quebrou a cerca e ficou presa na lama pelo riacho. Ele precisa de ajuda para tirar lá antes que ela se machuque. Eu vou com você, disse Daniela sem hesitar, seguindo. Eles dirigiram rapidamente para a fazenda vizinha, onde encontraram Joe, um homem mais velho com o rosto desgastado, de pé ansiosamente pelo riacho. No banco lamacento, uma grande vaca marrom estava presa, lama até a barriga, se afastando em perigo. Ela esteve lá há cerca de 1 hora, explicou Joe. Minhas costas estão agindo e eu não posso descer lá para ajudá-la. Mason assentiu, já rolando as mangas. Vamos tirá-la, Joe. Não se preocupe. Daniela seguiu a liderança de Mason, chutando os sapatos e enrolando o jeans. A lama estava fria e grossa quando eles entravam em direção ao animal assustado. Fácil, garota, disse Mason suavemente, aproximando-se da vaca do lado. Estamos aqui para ajudá-lo. Os olhos da vaca rolaram descontroladamente, mas a voz calma de Mason parecia firmar. Lá, ele acariciou seu pescoço gentilmente enquanto avaliava a situação. Precisamos obter alguma influência, disse ele a Daniela. Vou tentar levantar o front-end se você puder guiar as pernas traseiras para o solo sólido. Daniela assentiu, embora não tivesse ideia de como eles mudariam um animal que provavelmente pesava mais de 1000 libras, mas ela confiava em Mason. Durante a hora seguinte, eles trabalharam juntos na lama, empurrando e puxando, usando cordas que Joe fornecia para ajudar a alavancar a vaca para fora da lama. Daniela estava coberta de lama da cabeça aos pés, seus músculos doendo com o esforço, mas ela se recusou a desistir. Finalmente, com um último puxão de Mason e orientação cuidadosa de Daniela, a vaca subiu para o solo sólido. Ela ficou trêmulo por um momento, depois trotou para longe como se nada tivesse acontecido. Bem, eu estarei, disse Joe impressionado. Vocês dois fazem uma equipe... Daniela e Mason se entreolharam e explodiram rindo. Ambos estavam completamente cobertos de lama, exaustos e encharcados. Mas eles fizeram isso junto. Obrigado a ambos, disse Joe sinceramente. Eu não sei o que eu teria feito sem você. É para isso que servem os vizinhos, respondeu Mason, batendo Joe nas costas enquanto voltavam para a fazenda. Ainda rindo de seu estado coberto de lama, Daniela sentiu um brilho quente por dentro. Ela não hesitou em ajudar. Ela não estava preocupada em se sujar ou se era seu problema. Ela simplesmente agiu ao lado de Mason como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você foi incrível lá atrás, disse Mason, olhando para ela com admiração. Não há muitas pessoas da cidade entrarem em um poço de lama para salvar uma vaca. Daniela sorriu. Acho que não sou mais uma garota da cidade. As palavras a surpreenderam assim que deixaram sua boca. Quando isso aconteceu, quando ela parou de pensar em si mesma como apenas passando, como alguém que não pertencia aqui, quando voltaram para a fazenda, eles se manifestaram ao pior da lama do lado de fora, antes de entrar para se limpar adequadamente. Você toma o primeiro banho, ofereceu Mason. Vou nos fazer um almoço. Daniela assentiu com gratidão e subiu. Quando a água quente lavava a lama, ela se viu sorrindo. Apesar do trabalho duro e da bagunça, ela se divertiu. Ela se sentiu útil, capaz, parte de algo maior que ela mesma. Após o banho, vestido com jeans limpos e uma camiseta, Daniela voltou para baixo para encontrar Mason na cozinha fazendo sanduíches. Ele havia mudado a camisa, mas ainda estava enlameado. Sentir-se melhor? Ele perguntou, olhando para ela. Muito, disse Daniela,
pegando pratos do gabinete. Atendeu a ela o quão confortável ela se sentia aqui. Como sabia onde estava tudo. Como ela se moveu pela cozinha como se fosse a dela. Eles almoçaram juntos, recontando a aventura com a vaca, rindo de como eles devem ter parecido completamente cobertos de lama. Você deve ser limpo, disse Daniela quando eles terminaram de comer. Vou cuidar dos pratos. Mei-san assentiu e subiu as escadas. Daniela lavou os pratos e limpou a mesa, cantarolando para si mesma. O telefone tocou, e sem pensar, ela respondeu. Fox, River Farm, esta é Daniela. Houve uma pausa do outro lado. Disse uma voz feminina, parecendo surpresa. Eu estava tentando chegar a Mason Reed. Ele não está disponível no momento, respondeu Daniela. Posso levar uma mensagem? Esta é Linda Thompson, do The Diner, disse a voz. Uma pitada de frieza em seu tom. Eu queria conversar com Mei-san sobre fornecer alguns produtos para o restaurante, como discutimos. Eu me lembro, disse Daniela. E o Poço Fesk. Vou ligar de volta quando estiver disponível. Isso seria bom, disse Linda. E posso perguntar, você está ficando na fazenda a longo prazo agora? A pergunta pegou Daniela de surpresa. Eu não tenho certeza. Ela respondeu honestamente. Entendo, disse Linda, sua voz amolecendo um pouco. Bem, basta me ligar quando puder. Depois de desligar, Daniela ficou ao lado do telefone, perturbada pela conversa. A pergunta de Linda trouxe todas as suas incertezas correndo de volta. Ela estava ficando a longo prazo? Ela queria... Mei-san queria que ela fosse? E por quê? O pensamento de sair a fez se sentir tão vazia por dentro. Mei-san voltou para baixo, limpo e cheirando a sabão. Quem estava no telefone? Ele perguntou. Linda Thompson, respondeu Daniela. Sobre os produtos para o restaurante. Ela quer que você ligue de volta, Mei-san assentiu. Farei isso mais tarde. Primeiro queria te perguntar uma coisa. Oh, Cora... De Daniela pulou uma batida. O que é? Há um festival de colheita na cidade neste fim de semana, disse Mei-san. É um grande negócio por aqui. Menos alimentos, música, dança. Eu estava me perguntando se você gostaria de ir com mim. Do jeito que ele disse, um pouco hesitante, deixou claro que isso não era apenas um convite casual. Ele estava perguntando a ela em um encontro. Daniela sentiu uma agitação de excitação, seguida rapidamente pelo medo. Ir ao festival juntos tornaria o que estava acontecendo entre eles mais reais e mais públicos. A cidade inteira os veria juntos. Você não precisa... Mei-san acrescentou rapidamente quando não respondeu imediatamente. Eu apenas pensei que poderia ser divertido. Não, eu gostaria de ir, disse Daniela, passando por seu medo. Parece bom. O rosto de Mei-san se iluminou com um sorriso que fez o coração de Daniela correr. Ótimo. É sábado à noite. Nada chic, mas as pessoas se vestem um pouco... Daniela assentiu, de repente percebendo que não tinha nada adequado para usar. Tudo o que ela trouxe com ela eram roupas práticas para o trabalho agrícola, como se leia sua mente. Mei-san disse. Há uma loja de vestidos na cidade se você precisar de algo. Poderíamos ir amanhã. Isso seria bom, respondeu Daniela tocada. Por sua consideração, no dia seguinte, eles dirigiram para a cidade novamente. Mei-san deixou Daniela na loja de roupas, prometendo busca. Lá em 1 hora depois que ele correu recados. A loja era pequena, mas charmosa, com uma seleção de vestidos exibidos na janela. Uma campainha gingou quando Daniela entrou, e uma mulher, mais velha com cabelos prateados, emergiu pelas costas. Olá, querida, ela disse com um sorriso caloroso. Posso ajudá-lo a encontrar alguma coisa? Eu preciso de um vestido para o festival da colheita, explicou Daniela. Os olhos da mulher se iluminaram de interesse. Primeira vez em nosso festival? Eu sou Ellen. A propósito, Ellen Barnes, Daniela Cruz, e sim, é a minha primeira vez. Você está hospedado na fazenda de Mason Reed, não é? Ellen perguntou, levando Daniela a uma prateleira de vestidos. Toda a cidade está falando sobre isso. Daniela sentiu que suas bochechas se aquecem. Eu tenho ajudado com o trabalho agrícola. Ellen assentiu conscientemente. Mei-san é um homem. Bom, fiquei sozinho por muito tempo, se você me perguntar. Agora vamos encontrar um vestido que derruba as meias dele. Pela meia hora seguinte, Daniela experimentou vestidos enquanto Ellen ofereceu opiniões e conselhos. Finalmente, eles se estabeleceram em um vestido simples, mas bonito, que trouxe a cor dos olhos de Daniela e complementou seus cabelos escuros. Perfeito, declarou Ellen. Mei-san não será capaz de tirar os olhos de você. Daniela corou novamente, mas não pôde deixar de se sentir satisfeita enquanto pagava pelo vestido. Quando ela estava saindo da loja, Ellen a chamou. Daniela, você é bom com ele, ouve? Esse garoto já passou o suficiente. Antes que Daniela pudesse perguntar o que ela quis dizer, a porta da loja se fechou atrás dela. Ela ficou na calçada,
Confusa com as palavras de Helen o que Mason passou, ele mencionou a morte de seus pais, mas o tom de Helen sugeriu que havia mais na história. Mason parou em seu caminhão alguns minutos depois, e Daniela empurrou as perguntas para o fundo de sua mente. Ela perguntava a ele sobre isso mais tarde. Talvez os dias que antecederam o festival estavam ocupados com o trabalho agrícola. Uma tempestade no final do verão danificou parte do telhado do celeiro, e Mason e Daniela passaram longas horas reparando. Apesar do trabalho duro, Daniela se viu ansiosa pelo sábado à noite com uma crescente emoção. Quando o sábado finalmente chegou, Daniela se sentiu nervosa quando se preparou em seu quarto. Ela vestiu o vestido azul, que se encaixava perfeitamente, e prendeu os cabelos em um estilo simples. Ela não tinha maquiagem com ela, mas sua pele estava bronzeada de trabalhar lá fora, e suas bochechas tinham uma nivelada natural de excitação. Respirando fundo, ela desceu as escadas. Mason estava esperando na sala de estar, vestido com jeans limpos e uma camisa de botão. Ele se virou quando a ouviu na escada, e o olhar em seu rosto fez todo o nervosismo de Daniela desaparecer. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigado, Daniela respondeu suavemente. Você está bonita também. A viagem para a cidade era silenciosa, uma energia nervosa enchendo o caminhão. Daniela se viu roubando olhares para Mason, admirando seu forte perfil, a maneira como seus cabelos se enrolavam levemente na nuca do pescoço. A praça da cidade foi transformada para o festival. Cordas de luzes pendiam entre árvores, mesas carregadas com comida alinhada de um lado, e uma banda tocava em um pequeno palco. Pessoas de todas as idades se moviam, conversando, rindo e dançando. Quando Mason e Daniela entraram juntos, as cabeças se viraram. Daniela sentou-se constrangida sob os curiosos olhares, mas Mason parecia imperturbável. Ele cumprimentou as pessoas calorosamente, apresentando Daniela a todos que conheceram. Mason, é bom ver você, chamou um homem alto com um rosto amigável. E isso deve ser Daniela. Eu sou o pastor John. Prazer em conhecê-lo, disse Daniela apertando a mão. Mason aqui me diz que você tem sido uma dádiva de Deus na fazenda, disse o pastor John com um sorriso. Estamos todos felizes em vê-lo com um sorriso no rosto novamente. Antes de Daniela responder, a senhora Luz apareceu com um prato de comida. Vocês dois devem estar com fome. Mason, você está parecendo bem. E Daniela, esse vestido é perfeito em você. Obrigado, disse Daniela, levando o prato oferecido. Helen na loja de roupas me ajudou a escolher. Helen tem um bom olho, concordou a senhora Luz. Agora vá se divertir. A noite é jovem. Enquanto eles se moviam pela multidão, Daniela notou Linda Thompson observando os da mesa de comida. Sua expressão ilegível, mas Mason não parecia perceber. Sua atenção estava totalmente em Daniela. Eles comeram em uma mesa com Joe Miller e sua esposa, que agradeceram a Daniela novamente por ajudar com a vaca. A comida era deliciosa, menos frango. Fried, salada de batata, milho fresco na espiga e tortas caseiras para a sobremesa. Depois que eles terminaram de comer, a banda começou a tocar uma música lenta. Mason virou-se para Daniela, uma pergunta em seus olhos. Você gostaria de dançar? Ele perguntou. Daniela hesitou apenas brevemente antes de acenar. E you ghost. Disso, Mason a levou à pista de dança, onde outros casais já estavam balançando a música. Ele colocou uma mão na cintura dela, pegou a mão dela com a outra e a puxou suavemente para mais perto. Daniela sentiu seu coração batendo quando eles começaram a se mover juntos. Ela não estava tão perto de Mason antes. Não havia sentido o calor sólido do peito dele contra o dela, a força suave da mão na cintura dela. Eu não sou muito dançarino, admitiu Mason em silêncio. Você está bem, Daniela garantiu a ele, olhando para seus olhos. Enquanto dançavam, o resto do festival parecia desaparecer. A música, as luzes, as pessoas, tudo se tornou um borrão em torno dos dois. Daniela se sentiu segura nos braços de Mason. Sentiu-se certa de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Quando a música terminou, Mason não se afastou imediatamente. Ele olhou para Daniela, seus olhos procurando os dela, e por um momento, ela pensou que ele poderia beijá-la. Seu coração correu com o pensamento. Mas então alguém chamou o nome de Mason, quebrando o feitiço entre eles. Mason deu um passo atrás, a mão permanecendo na cintura de Daniela por apenas mais um momento antes de cair. Mason, lá está você, disse um homem mais velho, abordando-os com uma expressão severa. Eu tenho procurado tudo para você. Sr. Thompson, Mason o cumprimentou, seu tom de repente formal. Está tudo bem? Precisa falar com você sobre essa disputa de linha de propriedade, disse Thompson gruffly. Seus olhos jogaram para Daniela. Em particular, se você não se importa. Claro, respondeu Mason. Ele se voltou para Daniela se desculpando. Eu vou demorar apenas um minuto.
Você vai ficar bem? Eu vou ficar bem, Daniela garantiu a ele, sem pressa. Enquanto Mei-san se afastou com o Sr. Thompson, Daniela caminhou até a mesa de refresco para obter um copo de suco. Ela estava apenas tomando um gole quando Linda apareceu ao lado dela. Aproveitando o festival, Linda perguntou: seu tom amigável o suficiente, embora seus olhos estivessem legais. Sim, é adorável, respondeu Daniela educadamente. Linda assentiu olhando para a pista de dança. Você e Mei-san parecem... Somos amigos, disse Daniela com cuidado. Não tenho certeza do que Linda estava chegando. Linda deu uma pequena risada. Mei-san não dança com amigos, Daniela. Eu o conheço a vida toda e nunca o vi olhar para ninguém da maneira que ele olha para você. Daniela não sabia como responder a isso. Mei-san realmente olhou para ela de uma maneira especial. Apenas tenha cuidado com ele, continuou Linda, sua voz mais suave agora. Ele já foi ferido antes. O que você quer dizer? Daniela perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Linda estudou por um momento, como se decidisse se continuasse. Ele estava noivo uma vez, cerca de 5 anos atrás, logo antes de seus pais ficarem doentes. O nome dela era Rebecca. Ela era da cidade, como você. Daniela sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Mei-san nunca mencionou estar envolvido. O que aconteceu? Ela perguntou em silêncio. Quando seus pais ficaram doentes, Mei-san desistiu de tudo para voltar e cuidar deles. Seu trabalho na cidade, seu apartamento, seus planos. Rebecca não gostou disso. Ela não queria morar em uma fazenda no meio do nada. Ela deu a ele um ultimato, seus ou seus pais, e ele escolheu seus pais. Adivinhou Daniela, seu coração doendo por Mei-san. Linda assentiu. Ele nem hesitou. Seus pais precisavam dele, e ele não os abandonaria. Rebecca saiu, e Mei-san ficou. Ele cuidou de seus pais por sua doença, dirigiu a fazenda e nunca reclamou. Não uma vez. Daniela olhou através do recinto do festival, onde Mei-san ainda estava conversando com o Sr. Thompson. Ela o viu sob uma nova luz agora, entendendo melhor a força silenciosa que o definiu. Depois que seus pais passaram, continuou Linda. Todos pensamos que ele poderia vender a fazenda e sair. Comece fresco em outro lugar, mas ele ficou. Ele disse que a fazenda era sua casa, o legado de sua família. Ele não podia deixar. Obrick. Por me dizer isso, disse Daniela sinceramente. A expressão de Linda suavizou. Eu me preocupo com Mei-san. Todos nós fazemos. Ele é um homem bom que merecia melhor do que o que a vida lhe deu. Ela fez uma pausa, olhando Daniela nos olhos. Só não o machuque, ok? Ele já passou o suficiente. Com isso, Linda se afastou, deixando Daniela com a cabeça cheia de novos pensamentos e um coração cheio de emoções conflitantes. Mei-san já havia sido envolvido antes para uma mulher da cidade que o deixara quando as coisas ficaram difíceis, assim como Richard havia deixado Daniela. Mas Mei-san não era nada como Richard. Quando confrontado com uma escolha difícil, Mei-san havia escolhido a família, a responsabilidade, o caminho difícil. Richard escolheu a saída mais fácil, indo embora quando Daniela mais precisava dele. E agora Daniela enfrentou sua própria expressão. Ela estava dizendo a si mesma que sua estadia em Fox River Farm era temporária, que eventualmente seguiria em frente, voltaria para a cidade, reconstruiria sua vida. Mas era isso que ela realmente queria? Antes que ela pudesse responder a essa pergunta, Mei-san voltou, parecendo se desculpando. Desculpe por isso, disse ele. O Sr. Thompson pode ser um pouco intenso. Tá tudo bem, garantiu Daniela. Tudo bem? Mei-san assentiu. Apenas a mal. Entendido sobre onde sua propriedade termina e a minha começa. Nada sério. Ele olhou para ela curiosamente. Você está bem? Parece que você está pensando muito em alguma coisa. Daniela sorriu, deixando seus pensamentos problemáticos de lado por enquanto. Estou bem, apenas curtindo o festival. Mei-san devolveu seu sorriso, estendendo a mão dele. Eles estão tocando outra música lenta. Dance comigo de novo. Desta vez Daniela não hesitou. Ela pegou a mão dele e o deixou levar, lá de volta à pista de dança. Enquanto se moviam juntos para a música, Daniela descansou a cabeça no peito de Mei-san, ouvindo a batida constante de seu coração. Quaisquer que sejam seus medos, qualquer que sejam suas dúvidas, neste momento, ela sabia uma coisa com certeza menos. Ela estava se apaixonando por Mei-san Reed. E isso a aterrorizou tanto quanto a emocionou. Caminho de volta para a fazenda depois que o festival ficou quieto. Daniela sente-se perto de Mei-san no caminhão, sua mente ainda processando tudo o que Linda havia dito a ela. Ela queria perguntar a Mei-san sobre Rebecca, sobre o noivado dele, mas não sabia como trazer à tona sem revelar que Linda estava falando sobre ele. A noite foi mágica, menos a dança, a comida, a maneira como as pessoas da cidade a receberam. Por algumas horas, Daniela se permitiu acreditar que poderia pertencer aqui, que poderia fazer parte dessa comunidade, parte da vida de Mei-san.
Mas agora a dúvida entrou de volta. Mei-san já havia sido ferido antes por uma mulher da cidade que não podia se adaptar à vida da fazenda. O que fez Daniela diferente? Como ela poderia ter certeza de que não o machucaria também? Você tá quieto, observou Mei-san quando eles se voltaram para a longa garagem que leva à fazenda. Daniela sorriu fracamente. Apenas cansado, foi uma noite adorável. Foi, Mei-san concordou olhando para ela. Estou feliz que você veio comigo. Quando chegaram à casa, Mei-san desligou o motor, mas não se moveu para sair do caminhão imediatamente. Em vez disso, ele se virou para enfrentar Daniela, sua expressão séria. Daniela, ele começou, sua voz baixa. Eu preciso te dizer uma coisa. O coração de Daniela pulou uma batida. O que é? Mei-san respirou fundo. Estou pensando nisso há algum tempo. Você está aqui há quase 2 meses e naquele tempo a fazenda mudou. Parece vivo novamente. E acho que isso é por sua causa. A respiração de Daniela presa em sua garganta. Pedreiro. Deixe-me terminar, ele disse gentilmente. Sei que você veio aqui procurando um lugar temporário para ficar. E se ainda é isso que você quer, eu entendo. Mas quero que você saiba que você tem um lugar aqui, enquanto quiser. A fazenda precisa de você. Ele fez uma pausa, seus olhos segurando os dela. Eu preciso de você. As palavras pendiam no ar entre eles, pesadas com significado. Daniela sentiu lágrimas picando em seus olhos. Não sei o que dizer. Ela sussurrou. Você não precisa dizer nada agora, garantiu Mei-san. Apenas pense sobre isso. Ele se inclinou para a frente lentamente, dando-lhe tempo de sobra para se afastar, se ela quisesse. Mas Daniela não se mexeu. Seu coração estava batendo quando os lábios de Mei-san encontraram o dela em um beijo gentil que enviou calor se espalhando por todo o seu corpo. Quando eles se separaram, Daniela se sentiu tonto de emoção. Mei-san sorriu para ela. Uma mistura de esperança e vulnerabilidade em seus olhos. Boa noite, Daniela, ele disse suavemente. Boa noite, ela respondeu. Sua voz quase audível. Eles entraram na casa juntos, mas se separaram na escada, cada um indo para o seu próprio quarto. Daniela mudou de vestido e de pijama, sua mente girando de pensamentos e sentimentos. Mei-san beijou. Mei-san queria que ela ficasse. Não apenas como fazenda, mas como algo mais, algo permanente. O pensamento foi emocionante e aterrorizante. Ela queria ficar, ela poderia construir uma vida aqui. Tão longe de tudo o que sabia, Daniela foi até a janela e olhou para a fazenda da lua. Era lindo, pacífico. No curto período de tempo em que ela esteve aqui, começou a se sentir em casa de uma maneira que seu apartamento na cidade nunca teve. E Mei-san a fez se sentir segura, valorizada, vista. Ele não era como Richard ou nenhum dos outros homens que ela namorou. Ele era estável, confiável, gentil. Quando ele disse que precisava dela, ela acreditava nele. Mas as dúvidas permaneceram. E se ela não fosse cortada para a vida agrícola a longo prazo? E se a novidade se despertasse e ela se sentisse sentindo falta da cidade? E se ela acabasse machucando Mei-san do jeito que Rebecca tinha? O sono iludiu Daniela naquela noite enquanto lutava com essas perguntas, entregando-as repetidamente em sua mente sem encontrar respostas claras. Na manhã seguinte, Daniela acordou cedo após uma noite. Enquanto ela se vestiu rapidamente e desceu as escadas, meio que pegando, meio contestando que Mei-san já estaria lá. Mas a cozinha estava vazia. Pela janela, ela podia ver lua à distância, verificando as vacas no pasto. Daniela fez café e sentou à mesa, tentando resolver seus sentimentos. Ela precisava dar uma resposta a Mei-san, mas ainda não tinha certeza do que deveria ser essa resposta. O telefone tocou, assustando menos a pau com seus pensamentos. Daniela hesitou antes de responder, lembrando-se de sua conversa desconfortável com Linda. Fox River Farm, disse ela provisoriamente. Isso é Daniela? Perguntou uma voz masculina que ela não reconheceu. É sim? Daniela Cruz? EST, Robert Williams, da Williams Marketing na cidade. Tô ligando sobre o seu pedido de emprego. O coração de Daniela correu. 2 semanas atrás, pouco antes da viagem à cidade com Mei-san, ela enviou pedidos de emprego para várias empresas de marketing da cidade. Foi uma precaução, uma maneira de manter suas opções abertas. Ela quase se esqueceu disso. Oh, sim. Olá, Sr. Williams. Fiquei muito impressionado com seu currículo e portfólio, Sra. Cruz. Gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista na próxima semana. A posição é para um consultor sênior de marketing com um salário inicial de ultrassonografia $75 mil benefícios. Você está interessado? Daniela sentiu a sala girar um pouco. Esse era exatamente o tipo de oportunidade que ela esperava quando perdeu o emprego. Uma empresa de prestígio, uma posição sênior, um excelente salário. Era tudo o que ela havia trabalhado em sua carreira. Sra. Cruz,
Você está aí? Sim, desculpe, disse Daniela rapidamente. Estou apenas surpreso. Essa é uma oferta muito generosa. Acreditamos em investir em talento, disse Williams. Seu trabalho fala por si. Vocapodent para uma entrevista na terça-feira às 10 horas. Terça-feira, isso foi há apenas 2 dias. Ela precisaria sair amanhã para fazer de volta à cidade a tempo. Eu poderia te ligar de volta sobre isso? Daniela perguntou. Eu preciso verificar minha programação. Claro, você tem meu número na identificação do chamador. Estou ansioso para ouvir de você em breve. Depois de desligar, Daniela sentou-se à mesa olhando para o telefone. Ela deveria estar em êxtase. Esse era o intervalo que ela estava esperando, a chance de recuperar sua vida nos trilhos, para provar a todos que haviam acabado de se recuperar. Então, que o pensamento de deixar a fazenda Fox River a fez se sentir tão vazia por dentro. A porta dos fundos se abriu e Mason entrou, trazendo consigo o aroma fresco do ar da manhã. Ele sorriu quando a viu, embora houvesse uma pitada de incerteza em seus olhos. Manhã, disse ele. O café cheira bem. Daniela lhe derramou um copo, as mãos um pouco instáveis. Mason, eu preciso te dizer uma coisa. Ele se sentou em frente a ela, sua expressão ficando grave. Acabei de receber uma ligação de uma empresa de marketing na cidade. Eles querem que eu entre em uma entrevista na terça-feira, para uma posição sênior. O rosto de Mason permaneceu cuidadosamente neutro, mas Daniela viu o flash da dor nos olhos antes de mascarar. Isso é ótimo, ele disse uniformemente. Parabéns. Ainda não aceitei, disse Daniela rapidamente. Eu disse a eles que ligaria de volta. Mason assentiu lentamente. Mas você vai aceitar, não é? E para isso que você está trabalhando? Daniela olhou para a xícara de café. Eu sei. Eu pensei que era o que eu queria, mas agora... Agora o quê? Mason provocou delicadamente quando não continuou. Daniela olhou para ele, seus olhos se enchendo de lágrimas. Agora não tenho mais certeza. Tudo está diferente agora. Mason estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Daniela, eu quis dizer o que disse ontem à noite. Quero que você... fique, mas nunca pediria que você desistisse de seus sonhos por mim. Viu o que acontece quando alguém fica em algum lugar que não quer estar? Não termina bem para ninguém. Você está falando sobre Rebecca, disse Daniela suavemente. Os olhos de Mason se arregalaram de surpresa. Como você sabe sobre Rebecca? Linda me disse no festival. Mason suspirou, liberando a mão e se inclinando para trás na cadeira. Eu deveria ter te contado. Sinto muito. Não. Sinto muito, disse Daniela. Eu não deveria ter ouvido fofocar sobre você. Não é fofoca se for... Verdade, disse Mason com um sorriso triste. Sim, eu estava noiva de Rebecca. Nós nos conhecemos na cidade quando eu estava trabalhando lá. Ela era linda, ambiciosa, emocionante. Pensei que queríamos as mesmas coisas. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a fazenda. And to amuse. Pais ficaram doentes. Câncer de pulmão menos ambos deles. Poucos meses um do outro. Os médicos disseram que poderia ter sido algo no velho celeiro menos asbestos ou mofo. Eles não tinham certeza. Daniela ouviu silenciosamente, seu coração doendo. Voltei para cuidar deles, para administrar a fazenda. Pensei que seria temporário, que, uma vez que eles se recuperassem, Rebecca e eu voltaria à nossa vida na cidade. Mas eles não se recuperaram. E Rebecca, ela não entendeu por que eu não conseguia contratar alguém para cuidar deles. Por que eu deveria ser o único para ficar? A voz de Mason ficou quieta. Ela disse que não se inscreveu para ser a esposa de um fazendeiro, para morar no meio do nada. Ela me deu uma escolha menos sua ou a fazenda. E você escolheu a fazenda, disse Daniela. Você escolheu sua família. Mason assentiu. Eu não podia deixá-los quando eles mais precisavam de mim. Rebecca não conseguia entender isso. Ela saiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de sua história pendurado entre eles. Não me arrependo da minha escolha, disse Mason finalmente. Mas lamento ter colocado Rebecca nessa posição. Eu deveria ter sido mais honesto menos com ela e comigo mesmo sobre o que esse lugar significa para mim. Não é apenas terra e edifícios. É minha herança, minhas raízes. E como isso? Daniela olhou para ele e realmente olhou para ele e viu a verdade de suas palavras. Mason Reed era Fox River Farm e Fox River Farm era Mason Reed, né? Eles eram inseparáveis. Não quero cometer o mesmo erro com você, continuou Mason. Eu não quero pedir que você seja algo que você não, para viver uma vida que o tornaria infeliz. Se a cidade é onde você pertence, onde você estará mais feliz, então é onde deveria estar. Daniela sentiu lágrimas derramar suas bochechas. Mas e se eu não souber onde pertenço mais? E se eu tiver medo de fazer a escolha errada? Mason levantou-se e virou a mesa,
ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Ele pegou as duas mãos dela nas dele. Daniela, do que você tem medo? Sério. Ela olhou nos olhos dele, quente, firme e tão cheia de algo que parecia amor que fez seu peito doer. Tenho medo de acreditar nisso em nós e depois fazê-lo desmoronar. Ela admitiu. Tenho medo de desistir de uma carreira pela qual trabalhei tanto e depois me arrependo. Tenho medo de não ser suficiente para você, para esta vida. Mei-san apertou as mãos gentilmente. Esses são todos medos válidos. Não posso prometer que tudo será perfeito. A agricultura é um trabalho árduo e haverá anos ruins junto com os bons. Não posso prometer que você nunca perderá a cidade ou a carreira que teve lá. Ele estendeu a mão e tirou uma lágrima da bochecha dela. Mas posso prometer a você o seguinte: desde que eu esteja respirando, você nunca terá que enfrentar nada disso. Vamos descobrir juntos, dia a dia, e se um dia você decidir que não é a vida que você quiser, não vou te impedir. Eu vou ajudar a Lu a fazer as malas, se for isso, é isso que vai te fazer feliz. Daniela soltou um soluço que era meio riso. Você realmente faria isso? Eu faria, disse Mei-san solenemente. Porque eu te amo, Daniela Cruz. Acho que te amei desde o dia em que você apareceu à minha porta com nada além de uma mochila e um mapa desbotado. As palavras atingem Daniela como uma força física. Ninguém jamais disse essas palavras para ela e significava como Mei-san. Honestamente, sem expectativa ou manipulação. Eu também te amo, ela sussurrou. E parecia a coisa mais verdadeira que ela já havia dito. O rosto de Mei-san se iluminou com uma alegria tão pura que ela deixou o fôlego. Ele a puxou para os braços, segurando menos-a para perto como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isso significa que você vai ficar? Ele perguntou, sua voz esperançosa. Daniela se afastou um pouco para olhar para ele. Eu preciso pensar no trabalho. Não porque não quero estar com você, mas porque preciso ter certeza de que estou ficando pelos motivos certos. Não acordar um dia e me ressentir de você ou da fazenda porque desisti de algo que realmente queria. Mei-san assentiu, compreendendo em seus olhos. Isso é justo. Tome o tempo todo que você precisa. Vou ligar para o Sr. Williams e perguntar se posso adiar a entrevista, decidiu Daniela. Preciso de mais alguns dias para descobrir as coisas. Tudo o que você decidir, disse Mei-san. Apenas saiba que você tem uma casa aqui. Sempre. Mais tarde naquele dia, depois de ligar para a empresa de marketing para reagendar sua entrevista na semana seguinte, Daniela fez uma caminhada pela fazenda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Ela passou pelo jardim onde trabalhou pela primeira vez, agora abundante com vegetais que havia ajudado a crescer. Ela passou pelo galinheiro, onde até a velha Henrietta irritadiça havia vindo para aceitar. Lá, ela caminhou até a beira dos campos, dourada com milho amadurecido. Este lugar havia se tornado mais do que apenas um abrigo temporário. Tornou-se um lar de uma maneira que seu apartamento na cidade nunca teve. E Mei-san havia se tornado mais do que apenas um estranho que a havia levado. Ele se tornara a pessoa com quem ela queria compartilhar sua vida. Mas isso foi suficiente. Ela poderia realmente desistir de sua carreira, a vida que havia trabalhado tanto para construir por amor, ou ela acabaria como Rebecca, ressentindo-se do isolamento, do trabalho duro, das limitações da vida agrícola. Quando a escuridão caiu, Daniela voltou para a fazenda. As luzes estavam acesas por dentro, calorosas e convidativas. Ela podia ver Mei-san na cozinha, preparando o jantar. A simples domesticidade da cena fez seu coração inchar. Ela ficou do lado de fora por mais um momento, olhando para as estrelas que eram tão muito mais brilhantes aqui do que na cidade. E de repente, com uma clareza que a deixou sem fôlego, Daniela sabia o que queria. Ela subiu os degraus da varanda e abriu a porta. Mei-san olhou para cima quando entrou, uma pergunta em seus olhos. Eu tomei minha decisão, disse Daniela, sua voz estável e certa. Mei-san colocou a colher que estava segurando, sua expressão cuidadosamente neutra. Vou para a entrevista, disse Daniela. O rosto de Mei-san caiu, mas ele assentiu bravamente. Eu entendo. Não, você não, continuou Daniela, aproximando-se dele. Vou para a entrevista porque preciso fechar esse capítulo corretamente. Preciso olhar essa vida na cara mais uma vez e ter certeza absoluta quando digo não a isso. Os olhos de Mei-san se arregalaram. Você está dizendo não? Você está ficando? Daniela assentiu, um sorriso quebrando em seu rosto. Estou ficando, Mei-san. É aqui que pertenço. Com você, com esta fazenda, com esta vida que podemos construir juntos. Mei-san atravessou a cozinha em 2 passos e a varreu em seus braços, levantando menos a dos pés em um abraço alegre. Daniela riu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Tem certeza? Mei-san perguntou, colocando menos-a no chão, mas mantendo os braços em volta dela. Tenho certeza? Nunca tive mais certeza de nada.
respondeu Daniela. Eu te amo, Mason Reed. E eu amo essa vida que estamos construindo. Nem sempre é fácil, mas é real. É honesto. É nosso. Mason a beijou então. Um beijo cheio de promessas, alegria e futuro. Quando eles se separaram, ele descansou a testa. Contra a dela. Eu tava com tanto medo que você fosse embora, ele admitiu. Eu também estava com medo, disse Daniela. Com medo de ficar, com medo de sair. Mas alguém muito sábio me disse uma vez que às vezes a vida não precisa ser complicada. Às vezes é tão simples quanto ver o que você precisa e alcançá-lo. Mason sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Cara inteligente. Elta. Tem seus momentos, brincou Daniela. Então, mais seriamente, quero continuar usando minhas habilidades de marketing de alguma forma. Talvez eu possa ajudar as empresas locais com sua publicidade ou iniciar um site para a fazenda vender produtos online. Existem maneiras de misturar minha vida antiga com este novo. Vamos descobrir juntos, prometeu Mason. Dia a dia, naquela noite a chuva começou a cair. Um chuveiro suave de verão que se aproximava do telhado e das janelas. Daniela e Mason sentaram no sofá na sala de estar, um álbum de fotos aberto em suas voltas. Mason estava mostrando suas fotos da fazenda ao longo dos anos, de seus pais e avós, do legado de que agora estava se tornando parte à medida que a chuva ficou mais pesada. Daniela sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ela. A tempestade do lado de fora não podia tocá-los aqui. Seguros e quentes na casa que agora compartilhavam, Mason olhou para ela, seus olhos cheios de amor. O que você está pensando? Daniela sorriu, inclinando a cabeça no ombro dele. E eu estava pensando no dia em que cheguei aqui, como me senti perdido, como tudo que eu queria era um teto sobre minha cabeça por uma noite. E em vez disso, você encontrou um lar, disse Mason suavemente. E um coração. Sim, Daniela concordou, olhando para ele com todo o amor em seu coração. Eu vim procurando um teto, mas eu também encontrei meu coração. Mason segurou sua bochecha gentilmente, seus olhos sérios. Então vamos construir algo de que nenhum de nós nunca tenha que fugir. Do lado do fora, a tempestade assumiu, mas dentro da fazenda, na fazenda Fox River, Daniela Cruz encontrou o que estava procurando o tempo todo, um lugar para pertencer, um amor em acreditar e um futuro brilhante com promessa. Na manhã seguinte, quando o sol se levantou sobre a Fox River Farm, Daniela estava na varanda com uma xícara de café assistindo Mason verificar os animais à distância. O ar estava fresco e limpo. Após a chuva, o mundo lavou novo. Esta era a vida dela agora. Não é aquele que ela havia planejado, não o que ela trabalhou por tantos anos, mas de alguma forma milagrosamente que ela deveria ter o tempo todo. Mason olhou para cima e a viu parada ali. Ele acenou, e Daniela acenou de volta seu coração, cheio para estourar com amor e gratidão Ed Hop. Ela veio para a fazenda Fox River com nada além de uma mochila, um mapa desbotado e um coração pesado de silêncio. Ela encontrou muito mais do que abrigo ela havia encontrado em casa. Encontrou amor, ela se encontrou. E quando ela desceu os degraus da varanda para se juntar a Mason no sol da manhã, Daniela sabia com absoluta certeza de que esse era apenas o começo de sua história. O melhor ainda estava por vir.